Eu dar aqui uma passada rápida por uma manchete desta manhã. A Folha de São Paulo levantou aí a possibilidade de que uma grande fraude tenha acontecido nas provas do Enem, realizadas este fim de semana. Segundo a análise estatística feita pelo jornal, podem ter acontecido fraudes em mais de 1.100 provas. Olha aí, ó. Mais uma suspeita de fraude em provas do Enem. Coisa impressionante, né? Todo ano tem prova do Enem, todo ano tem denúncia de fraude. Fala, Luiz Megali, bom dia pra você, Luiz Megali, Júlia Duailib. Mostra a manchete aí, Megali, olha lá, ó. 2011 a 2016 as provas. É isso, tá? Bom dia aí para toda a equipe do Café com Jornal, bom dia também para a nossa Patrícia Rocha no Band News TV, comandando o noticiário do Band News TV. Hoje sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Minha gente, deixa eu fazer aqui um rápido apanhado de umas coisinhas que estão aqui e acolá no noticiário. Primeiro quero começar com a repercussão ao longo do fim de semana, dos movimentos feitos pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, potencial candidato do PSD, né? D ou B, hein? Eu sempre faço confusão com a letra, é tanta sopa de letrinha. Enfim, potencial candidato à presidência da República. Eu tinha comentado na segunda-feira e depois na quinta-feira, se não me falha a memória, semana passada, dizendo, poxa, o ministro apareceu com uma boa taxa aí na pesquisa do Datafolha e reagiu a ela marcando uma reunião com o partido ao qual está afiliado. Então, na segunda-feira, é o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, na segunda-feira, eu disse, bom, agora o ministro tem que dizer a que veio, né? Onde está, o que quer, o que pretende, afinal de contas, uma pessoa com uma boa biografia, uma boa história e tal, muita gente está atacando ele por ser o que é. Não é engraçado? Ele é do Partido da Justiça, ele é do partido da cruzada policialesca contra a corrupção, ele é o ministro, um homem público intolerante, briguento. Olha, até agora não disseram nada que comprometa naquilo que é essencial a biografia, o currículo deste potencial candidato. Ele é do Partido da Justiça, caricatura que está sendo feita agora pela turma à direita, à esquerda, ao centro, acima e abaixo, como se fosse um absurdo que alguém expressasse como candidato aquilo que este fictício Partido da Justiça representaria, ou seja, um desejo da população brasileira absolutamente majoritário em que a justiça funcione, de que a justiça funcione, especialmente no combate à corrupção, no combate à tomada do Estado pelas quadrilhas partidárias, né? Nas ações que transformam a política e o Estado brasileiro em meros campos de bandalheiras, de corrupção, de desvio de dinheiro público e tudo mais. Se o Partido da Justiça, tendo esse nome ou não, e sendo, obviamente, um partido que não existe, é uma caricatura que tentam fazer para colar na figura do ministro e naquilo que ele representaria. Se esse Partido da Justiça atrai este tipo de eleitor, olha, cuidado que eu quero dizer, é uma caricatura, prestem atenção, porque seu potencial de crescimento é gigantesco. Muita gente aponta para a candidatura de Jair Bolsonaro, lá na ponta direita do processo, dizendo o que a favor dela? O Bolsonaro não tem nada no seu currículo que o coloque na lista de suspeitos por má conduta. Como são poucas as figuras que estão aí competitivas no jogo eleitoral, que podem carregar para si esta titulação de não estarem inseridos aí na grande lista de réus, investigados, suspeitos ou coisa que o valha, não é pouca coisa não ter seu nome envolvido nessa lamaceira. Digo mais uma vez que ele não é o único, mas este trunfo é um trunfo importante, que é apontado, repito, como trunfo para outros candidatos que já estão colocados aí. Aí quando o ministro Joaquim Barbosa
Barbosa surge como um nome identificado com essa luta de toda a sociedade brasileira contra a corrupção, começam a caricaturá-lo, sugerindo que isto é um denodo, é um erro, isto Ora, como assim? Isto é uma desvantagem? Não é uma desvantagem. Mas a cobrança sobre ele na semana passada, e eu fui uma das vozes que expressaram essa cobrança, é para que ele se defina. De fato, Sua Excelência tem que dizer claramente, e está correndo um tempo dramático contra ele tem que dizer claramente que ele é candidato, que ele deseja presidir o Brasil, que ele está disposto a correr os riscos da campanha eleitoral, enfrentá-la de peito aberto, e ele tem que dizer o que pretende uma vez eleito. Li hoje nas colunas de fim de semana, peço desculpas ao companheiro porque não estou achando aqui nos vários jornais que estou manipulando quem terá dito isso. Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Vou achar agora. Joaquim Barbosa só pretende se definir em julho, disse no fim de semana no Globo o colunista Lauro Jardim, ao qual mando um abraço. Então, supondo que ele espere até julho, nós estamos entrando em maio, acho que o ministro vai fazer uma opção complicada. Até julho, nós estaremos há 2 meses, agosto, setembro, outubro já é eleição. O que pretende o ministro? O Hélio Gaspari disse, olha, parece que o ministro quer ser eleito presidente da República sem dar um passo, carregado numa liteira, num andor e tal. Não existe isso. Disse ele que o único presidente, o único brasileiro que chegou à presidência da República sem se mexer com este objetivo foi Emílio Garrastazu Médici, com uma pequena diferença. O senhor Emílio Garrastazu Médici foi eleito, ou escolhido, melhor dizendo, presidente da República, por uma ditadura militar da qual ele era um dos integrantes, um dos expoentes. Então é claro que ele não precisava se mexer, bastava combinar com 8 generais, 2 almirantes e 1 brigadeiro, estava resolvido o problema. Hoje não, hoje tem que combinar com 100 e tantos milhões de eleitores que naturalmente aguardam, eleitores estes que estão interessados pela política numa escala em que jamais estiveram, que aguardam uma definição de alguém que está com uma boa pesquisa eleitoral, com 10% de intenção de voto, já ali no time que neste momento sinaliza a possibilidade de chegar a um segundo turno, e que ainda não disse ao que veio, e o que é pior, ainda não disse sequer se veio. Então, as cobranças sobre o ministro Barbosa, repito, sobre quem nutro grande respeito, mas são mais do que razoáveis. Está demorando demais o ministro Joaquim Barbosa e insisto numa coisa, ele na declaração que deu semana passada, depois da reunião com o PSB, agregou um ponto que me deixou mais preocupado ainda do que uma eventual indefinição da sua candidatura por questões político-partidárias. Ele poderia dizer, o partido ainda não está unido em torno do meu nome, sem esta união partidária eu não posso lançar minha candidatura, o partido pode rachar, um partido rachado não me dará a base necessária, eu tenho problemas de composição com o partido em São Paulo, que já declarou apoio a Alckmin, tenho problemas de composição com o partido em Recife, onde está a sua base mais significativa, mais expressiva, o PSB é forte em Recife e tal. Ele poderia, mas não, ele disse, eu não posso anunciar-me candidato por estas razões e também porque ainda não me decidi. Então eu volto aqui a insistir nesse ponto. O ministro Joaquim Barbosa não tem até julho para colocar-se como candidato à presidência da República. Ainda que não consiga viabilizar sua candidatura dentro do partido, ele precisa definir-se pessoalmente. Eu quero ser presidente do Brasil, eu quero presidir o Brasil, e por aí vai, como todos que estão no jogo já o disseram. Marina, Ciro, Bolsonaro, Alckmin, está todo mundo declarado e pagando o preço dessa declaração, que é o preço do escrutínio antecipado, né, das cobranças, das investigações, né, dos questionamentos. É isso, é assim que tem que ser nas democracias. Não dá para achar, ministro, que concordo nesse aspecto com o Hélio Gaspari, que o senhor vai chegar ao Planalto carregado num andor. Que a política andará pelo senhor, que os eleitores andarão pelo senhor.
que os partidos andarão pelo senhor. É preciso que o senhor se coloque categórica e claramente e rapidamente na condição de postulante ao cargo mais importante do Brasil, para que as pessoas o avaliem como esse líder potencial. Para que o jogo corra tendo o senhor posicionado no tabuleiro do xadrez político. Fora do jogo, me desculpe, concordo inteiramente que está complicado. Mas além desse aspecto aí ligado a candidatura de Joaquim Barbosa, um outro assunto passou batido no noticiário e que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente perceber o quanto está sendo prejudicial a todos nós, numa certa medida, a indefinição, a anarquia no campo da política. Ela está andando, tá certo? Os fundamentos da democracia estão aí preservados. A liberdade está preservada, a pluralidade está preservada, não tem censura, não tem prisão política, não tem fechamento de sindicato, não tem cassação de mandato. Está indo, está caminhando, está avançando, mas a loucura anárquica que predomina na política brasileira, o fracionamento do cenário político, esse campo enorme de indefinições, faz com que as atenções se voltem à discussão em torno desses temas, que é uma discussão, numa certa medida, pouco produtiva, porque ela patina na lama das indefinições, tanto quanto o nosso Jeep antigamente patinava sem sair do lugar durante várias horas. E enquanto isso está acontecendo na estrada enlameada, nos pastos ao lado, o gado continua produzindo leite, pastando, gerando filhotes, etc. e tal. E nem sempre leite, filhotes e carne que nos interessam. Vejam, na confusão que está aí, teve pouca repercussão a despeito de ter sido manchete do jornal O Globo, que os planos de saúde, com autorização da Agência Nacional de Saúde, elevaram, aliás, na sexta-feira, exatamente, na sexta-feira, os planos de saúde elevaram as suas cobranças mensais 4 vezes acima da inflação. 4 vezes acima da inflação foi a autorização concedida para que os planos de saúde reajustem as suas mensalidades para os portadores de planos individuais e familiares. Nesta situação estão milhões de brasileiros, nada menos que 9 milhões de brasileiros. É o 4º ano seguido em que os planos de saúde reajustam as suas mensalidades acima de 2 dígitos, numa economia que vem registrando queda de inflação permanente. E 9 milhões de brasileiros tomaram uma tunga autorizada pela Agência Nacional de Saúde na sua economia doméstica, considerando que não há saúde pública no país, a população tem que depender, 40 milhões de brasileiros dependem de plano de saúde, aí alguém vai lá na Agência Nacional de Saúde, mete uma canetada, combina o esquema e mete uma correção de 4 vezes a inflação e não acontece nada, porque está o país inteiro, as autoridades, os partidos e tudo mais, e boa parte da opinião pública, aliás, quase toda, olhando para o bafafá da política, olhando para o Congresso, para o Supremo, se prende, se não prende. O gado real continua pastando, gerando filhos, leite e carne, ao lado do Jeep derrapando na pista, e nós continuamos discutindo o Jeep derrapando na pista, e os caras metendo a mão. Agora vem o reajuste dos planos coletivos, que não são regulados, pela Agência Nacional de Saúde, portanto é livre-arbítrio dos planos de saúde a taxa em que reajustarão suas mensalidades, e estes planos coletivos, que são os que nós temos quando trabalhamos em empresas ou coisa que o valha, como aqui na Band, atendem a 31 milhões de beneficiários. 31 milhões de beneficiários. E diz a reportagem do Globo que o temor, ou melhor, a perspectiva é de que para estes 31 milhões, depois dos 9 milhões já tungados, o reajuste será ainda maior do que 13%, ou seja, ainda maior do que 4 vezes a inflação. Você pega essa manchete de sexta-feira do Globo e olha uma outra manchete de hoje, do estado de São Paulo, que diz o seguinte: deputados e senadores travam nos bastidores uma disputa para fazer as indicações para 11 vagas de diretorias abertas atualmente nas agências reguladoras, como a Agência Nacional de Saúde.
Só na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, há 2 vagas e outras 3 serão abertas até o fim do ano. O que está fazendo essa classe política, esse Congresso agonizante, às vésperas de uma eleição que poderá transformar completamente o seu perfil? Está enfiando a mão no jogo das indicações para garantir gente dentro das agências que concedam esse tipo de benefício às empresas reguladas por elas, para meter a mão no bolso do cidadão, sem que o cidadão esteja em condições, no momento, nem de arrumar um interlocutor no governo que o proteja, nem de arrumar interlocutores no Congresso que o protejam, nem na Justiça, porque estes poderes estão todos envolvidos com o jipe derrapando na lama da realidade política brasileira. Vejam, as agências estão deitando e rolando na agonia do governo Temer, concedendo às empresas reguladas, fizeram há pouco tempo, há poucos dias, aumentos de tarifa de energia elétrica de 22%. 22%. A inflação do ano não chegou a 3 e pouquinho. 22% em aumento de energia elétrica. Agora 13% no aumento dos planos de saúde e nada. Parece que isso é normal. Não é normal. É a ausência de um governo, de um executivo que cumpre o seu dever de balizar essas coisas. É a ausência de um legislativo que funcione como algum tipo de área de atenuante para essa fome da corrupção brasileira. É a ausência de um judiciário que tenha condições hoje de fazer qualquer coisa que não seja cuidar do que está cuidando. E essa anarquia impede que o povo brasileiro se proteja da voracidade da classe política, na agonia, repito, de um Congresso. Hoje tem uma notícia dizendo que a taxa de deputados que quer se reeleger no próprio Estadão, são 9 em cada 10 deputados federais são candidatos à reeleição. Vejam o perigo que a gente está correndo se a gente não tiver atenção voltada para a próxima eleição, com foco no Congresso Nacional. As quadrilhas estão todas lá se articulando para conseguirem novos mandatos de 4 anos para fazer isso que estão fazendo. Na confusão do estádio, batendo carteira de pai que está fugindo da barafunda com o filho pelas mãos. É isso que essa gente tem feito. Vamos lá, mesmo. Toca o barco.